Olá, eu sou a Dai, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daitana, moro aqui em Montreal desde janeiro de 2022, com meu marido e 3 gatos, vão ver aí na filmagem. E hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo que vocês pedem muito, que é em relação ao custo de vida aqui em Montreal, no nosso perfil. Então hoje eu vou trazer o custo de tudo que a gente faz, de tudo que a gente gasta, de tudo que a gente gasta para morar aqui em Montreal. Vamos falar sobre rolês, vinhos, que é uma coisa que a gente não fica sem, despesa com os gatos e todos os mais detalhes. Vou fazer de tudo para trazer tudo possível aqui para vocês. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, combinado? E manda esse vídeo para aquela pessoa que está planejando vir morar aqui em Montreal junto com você. Então, sem mais enrolações, vamos direto aos números. Então, começando aqui a falar sobre o aluguel, que é onde a gente mais se preocupa, porque é onde que pesa mais no nosso orçamento. Se você viu nos últimos vídeos, você sabe que a gente está de mudança. Então eu corri fazer esse vídeo antes da gente mudar de casa, porque eu sei que os gastos na outra casa serão bem diferentes do que a gente tem hoje. Por exemplo, o preço do aluguel, o gasto com combustível, o gasto com eletricidade, o gasto com transporte público, o gasto com tudo isso vai mudar a partir de semana que vem, se você está vendo esse vídeo na semana que eu postei. Então, falando sobre aluguel, hoje nesse apartamento a gente paga 1.670. A partir de julho vai aumentar para a próxima pessoa, então se você viu o vídeo anterior, não se confunda. Realmente, a partir de 1º de julho ele vai ter um aumento e vai para 1.740. E já falando sobre mudança, só um parênteses aqui. Se você está procurando apartamentos aqui em Montreal, me chama que agora a gente está trabalhando com o House também para encontrar o melhor apartamento para você. E no valor desse aluguel, a gente só tem incluso a geladeira e o fogão, e água quente. Ou seja, a eletricidade e a internet são contas pagas à parte. Na eletricidade, aqui a gente chama de Hydro, que é o nome da empresa, Hydro-Québec, aqui a gente paga em torno de $40 por mês. Só que a gente não paga por mês, a gente paga a cada 2 meses. A cada 2 meses a gente paga $80, que vem a continha fechada lá com $80 em média durante o verão. Por que durante o verão? Mesmo a gente usando o ar-condicionado, que está ligado nesse momento, que está fazendo 30 graus lá fora, a gente precisa deixar ligado aqui basicamente o verão todo, por causa da estrutura da casa. E a gente não sente diferença na conta de luz. Ao contrário do inverno. No inverno, a cada 2 meses, a gente chegou a pagar $230, enquanto minha família estava aqui, que eram 7 pessoas no total, vários banhos, várias pessoas, então acaba que, querendo ou não, força o aquecimento, força a energia, muito mais lâmpadas ligadas, enfim, acaba sobrecarregando e também por causa do aquecedor elétrico, por isso que deu essa diferença enorme. A gente levou um susto quando chegou a conta, quando a gente recebeu o e-mail lá, tipo, sua conta está pronta, quando eu abri, tipo, $200. Porém, tem outra maneira de você controlar um pouco mais o seu pagamento em relação à eletricidade aqui. Tem uma taxa que você consegue fazer diretamente com a Hydro, que você paga aquele valor fixo mês a mês. Só que no final do ano, no final do seu contrato, não tenho certeza, porque eu não aderi a esse plano, você paga o extra ou a Hydro te reembolsa aquilo que você pagou a mais. Então, é uma segurança, porque você sabe o que você vai pagar de Hydro mês a mês, só que depois você precisa pagar o extra, que você não tem certeza que vai acontecer, ou acabar tendo o reembolso da Hydro porque você pagou a mais. Nós não optamos por isso justamente para a gente poder sentir como seria a oscilação entre os meses, entre as temperaturas, entre as estações. E fazendo a média entre verão e inverno do que a gente paga em cada mês, deu uma média de $146 no total desse ano que a gente morou nesse apartamento. Na questão de internet, a gente paga a internet à parte e a gente usa a melhor delas na conta da Bell. O nosso plano é um pouco mais barato porque a gente fez um plano que na época era especial para estudante e a gente consegue pagar $72,43 já com as taxas por 500 mega. O Vitor trabalha de casa, eu edito vídeo, eu faço aula online, eu faço muitas coisas online, a gente usa bastante a internet e o computador, então a gente precisa ter uma internet melhor. Tem planos mais baratos e com nem tanta internet disponível assim, mas vai do seu gosto. Você consegue entrar no site da Bell, do Brasil mesmo, e ver os planos da Virgin, ver os planos da Roger e tudo mais, para se você conseguir chegar de uma maneira mais assertiva aqui no Canadá. Uma questão que gasta muito o nosso dinheiro, é um gasto assim que a gente não pensa para fazer, porque a gente realmente a gente compensa. A gente não tem tantos gastos com restaurantes, porém a gente tem muitos gastos com mercado. Somando os últimos 6 meses, mais ou menos, 5 meses, porque 6 meses atrás minha família estava aqui, então foi um gasto
completamente diferente da nossa rotina. Então, de fevereiro para cá, deu uma boa, não equilibrada, mas a gente compensou muito mês a mês. Na média desses últimos 5 meses, deu $600 para nós dois, sem restrição e comprando tudo que a gente tem vontade no mercado. Tiveram meses que a gente teve que repor produtos de limpeza, o sabão para máquina, o sabão para lavar louça. Então teve um mês que bateu $800. Mas em compensação no próximo a gente gastou 400, então média $600 por mês na nossa realidade. A gente não economiza muito em mercado porque a gente não gasta tanto em restaurantes. Agora, como vocês viram nos últimos vídeos, se você não sabe, a gente tem um carro. A gente comprou, vai completar 3 meses. Só que antes de comprar o carro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para o college. Então eu tinha o meu cartãozinho de estudante. Esse cartão de estudante para gente, estudante, óbvio, é $56,50. No meu caso, eu sempre pegava esse mês a mês, porque ele é ilimitado, você pode usar, é do dia 1º do mês ao último dia do mês, tá? Então, sempre espere começar o mês para comprar esse tipo de cartão mensal. No caso do Vitor, ele não tinha necessidade de comprar o passe todo do mês. O que ele fazia? Ele comprava o passe de 10 passagens a cada pacote e ele pagava $31. Acabava tendo um descontinho aí, porque a passagem é R$3,50, então ele pagava $3,10 mais ou menos. O que acabou mudando depois que a gente comprou o carro, porque com $56 a gente enche o tanque e anda muito mais. Eu e o Vitor, não só eu. Então a gente não tem mais esse gasto de transporte público. Eu tenho um motorista particular, porque ele vai me levar na escola, vai me levar no college, vai me levar no trabalho e depois me busca. E falando em rolê. No rolê é um pouco variado, depende da nossa empolgação para fazer viagens. Coloquei aqui rolê, mas é tudo que envolva, que não envolva mercado, que não envolva gastos fixos. Então esse orçamento que a gente tem para rolê envolve as idas para os Estados Unidos, a gente gosta de passar o dia lá em Burlington, Mont Tremblant, então tudo que envolva a gente fazer alguma coisa diferente no nosso mês entra nesse orçamento. Varia de mês a mês, o que a gente sentiu nos últimos meses estava dando em torno de $400, mas sim, varia, como eu disse, tem meses que a gente vai para Burlington, foi para Quebec City, a gente vai para Mont Tremblant, então depende qual que é a nossa animação para poder fazer algumas viagens aqui perto de Montreal. Um gasto que não pode faltar: vinho. Eu e o Vitor, basicamente, as únicas bebidas que a gente toma é vinho ou água. Então, a gente dá esse luxo, digamos assim, em pelo menos 2, 3 vezes por mês a gente tem uma garrafa de vinho aqui e fazer um jantar especial para a gente poder sair um pouco da rotina. O nosso orçamento varia um pouco do que a gente está com vontade de tomar, depende se tem alguma coisa para comemorar, mas ele varia em torno de $50, $60 mensais, em média 3 garrafas de vinho aí. Outra conta fixa que a gente tem, que poderia ser mencionada lá atrás, é a questão do plano de celular. Aqui o nosso plano de celular a gente paga o plano e o iPhone. Eu e o Vitor temos o iPhone 13 Pro Max, que a gente comprou, vai fazer 1 ano já, agora em julho. E os nossos planos de celulares são 40 GB compartilhados, ou seja, 20 GB para cada pessoa. E um plus que a gente tem nesse plano de celular é que ele funciona nos Estados Unidos. Então, toda vez que a gente decide viajar, a gente não precisa ficar se preocupando em contratar outro plano, em contratar mais dados ou qualquer coisa do tipo, porque ele já está incluso no nosso plano de celular, que foi um pré-requisito para a gente poder fechar o plano de celular lá atrás, porque a gente sabe que a gente iria com frequência para os Estados Unidos. E o preço para os 2 celulares e os 2 planos de celulares, a gente paga um total de $217. Gastos com os tchutchucos. Vocês viram o Oliver passando aqui atrás, né? A gente gasta ração e areia. Dependendo do mês, dependendo da nossa empolgação, a gente compra biscoitinho, compra o chup-chup. Eles estão apaixonados por chup-chup. Ele é compridinho, é tipo um patezinho bem molinho. E graças à tia Jeane descobriram que, assim, é delicioso. Então, esses gastos com os gatos mais petisquinho acaba entrando no gasto com o mercado, que a gente compra tudo ou no Walmart. Porém, o gasto com ração a gente faz diretamente na Amazon. A gente compra um pacote de 7 quilos a cada 2 meses e meio, mais ou menos. E a gente paga em média $30 a $35, dependendo da variação do preço da ração. Mas não passa muito disso, não. A areia, a gente compra um pacote de 7 quilos também, no formato mais granulado. Ela é super diferente, super se adaptaram. A gente paga 70 não, a gente pega um pacote de 7 quilos por $32. A gente gasta um total de $3.292 por mês. Só com todos esses gastos que eu falei até agora.
Só que, como eu disse lá no início, se você prestou atenção, a gente tem um carro hoje. Então agora eu vou contar um pouco dos gastos com o carro que a gente tem. A gente viaja com muita frequência. Então a gente vai muito para Nova York, a gente vai para Burlington, a gente vai para Mont Tremblant. Então a gente sempre tem o hábito de, pelo menos uma vez por mês, sair de Montreal para fazer alguma viagem. E desde antes a gente já tinha isso. Só que chegou um mês que a gente estava gastando em torno de $400 com o aluguel de carro. Aluguel de carro, isso se inclui usar o carro para ir ao mercado também, como o Comunauto, por exemplo. Estava inviável continuar com o carro sob demanda. É super prático, você não precisa ficar preocupando com abastecimento, muitas vezes, dependendo do aplicativo, óbvio. Mas é muito mais prático você pegar o carro, usar e devolver para qualquer lugar. Só que, na nossa rotina, acabou pedindo para a gente ter um carro. Então, vamos falar agora dos custos que aumentaram para a compra desse carro. Se você não sabe, a gente tem um Elantra 2021, super econômico, híbrido, e a parcela que a gente gasta por mês é $684. Então a parcela do carro a gente paga bi-weekly, mas que no fechamento do mês ele tem um custo de $684, somado as duas parcelas. Um gasto que eu não comentei lá atrás, mas antes de comprar o carro a gente pagava $30 no seguro da casa. Você precisa ter um seguro residencial aqui em Montreal. Antes de comprar o carro a gente tinha pelo Square One, que a gente pagava em torno de $30 a $32 por mês. Agora com a compra do carro, valeu mais a pena cancelar o Square One e fechar com a Bel Air, que é junto com o seguro do carro e o seguro da casa por $188. Considerando que a nossa CNH, ou melhor, a CNH do Vitor, é uma CNH do Brasil. Então, teoricamente, ela é um pouco mais cara, justamente por não ser ainda uma CNH aqui do Quebec. Então, se você tiver CNH do Quebec, vai ficar um pouco mais barato o seu seguro do carro. Outro custo que a gente não precisava ter antes, que agora a gente precisa gastar dinheiro, é na vaga de garagem, a vaga do estacionamento aqui do prédio. É uma vaga subsolo, é uma vaga coberta, então por isso que vale muito a pena. E a gente paga por ela todo mês $185. E como eu disse lá no início, agora a gente está trabalhando com housing. Com isso, geralmente a cada mês a gente gasta 2 tanques, porque a gente precisa fazer as visitas. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, ou a gente vai fazer algum passeio de final de semana. Então a gente gasta em média 2 tanques por mês, que dá uma média de $110 no total desses 2 tanques. Aí dependendo do clima, dependendo da nossa empolgação, tem as lavagens de carro. Aqui a gente está fazendo em média 2 lavagens naquelas máquinas automáticas, que dá em média $36 no total para as 2 lavagens. E com isso, todos os custos do carro, para a gente, tem um valor de $1.203. Lembrando que essa é a nossa realidade, tem 1 ano e meio já que a gente está morando aqui, 1 ano oficialmente com o visto aprovado, porque se você não sabe, a gente veio como turista morar aqui em Montreal, então se você tiver alguma dúvida sobre isso, tem vários vídeos aqui no canal sobre esse processo de aplicação de visto, a espera e quando o nosso visto foi aprovado também. Então se tiver alguma dúvida sobre isso, só voltar alguns vídeos que você consegue ter todas as informações sobre esse processo para aplicação daqui de dentro. Então o total dessas contas fixas, contas variáveis e o custo com o carro tem um total de $4.495. Lembrando que hoje a gente já vive no dólar canadense, a gente não precisa mais trazer dinheiro do Brasil. Eu trabalho na Stokes, trabalho no housing, o Vitor trabalha com tecnologia também, então é uma outra realidade de quem está chegando agora. Então, tudo é um processo, tudo é conquistas diárias, mas de uma coisa a gente tem certeza, a gente fala por experiência nossa, experiência de amigos nossos, que a gente consegue reconquistar tudo que a gente tinha no Brasil de uma maneira muito rápida. Coisas que a gente demorou no Brasil para conquistar em 5 anos, aqui a gente conquistou com 1 ano e meio mais ou menos. É um recomeço, óbvio, mas é um recomeço mais leve. Você consegue reconquistar tudo de novo muito mais rápido. Eu acho que eu abordei todos os gastos que a gente tem aqui hoje. Né, Tchutchuquinha? Você tá aqui na frente. Eu acho que eu abordei todos os gastos que a gente tem hoje. Se você acha que a gente esqueceu de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu mando pra vocês lá, mais ou menos o que a gente gasta. Com isso que provavelmente eu esqueci, não sei, não tenho certeza. Mas eu tentei abranger tudo que a gente gasta hoje pra você ter uma média para chegar aqui em Montreal de uma forma mais preparada e se organizar mais, ou pensar antes de investir em alguma coisa, por exemplo, comprar um carro. Lembrando que tem vídeo sobre a compra do carro, vou deixar aqui nos comentários, caso você queira entender mais como foi o processo de compra, como foi a burocracia, qual é o preço do nosso carro, taxa de financiamento, taxa de juros, tudo mais. Esse vídeo tem tudo completo. Não esqueça de me seguir no Instagram, deixar seu like e se inscrever aqui no canal, combinado? Um beijo! E bora ver a vida dos sonhos!